Ísis, a deusa que se tornaria um dos símbolos mais poderosos e amados de todo o Egito, nasceu em um contexto onde os deuses eram o reflexo das forças primordiais da natureza e das relações humanas. Ela era filha de Geb, o deus da terra, e de Nut, a deusa do céu, nascida junto com seus irmãos Osíris, Sete e Néftis. Desde o princípio, Ísis foi associada à magia, ao amor, ao cuidado e à sabedoria, atributos que a tornariam a deusa mais próxima do coração dos mortais. Sua origem já revelava uma ligação profunda com o equilíbrio cósmico. Se Geb representava a estabilidade do solo fértil e Nut a infinitude celeste, Ísis surgia como a ponte entre essas dimensões, aquela capaz de unir forças distintas e transformá-las em proteção, cura e esperança. A mitologia egípcia era marcada pela ideia de ordem e desordem, de ciclos de morte e renascimento, de harmonia e conflito. Ísis, mesmo em sua juventude divina, era vista como aquela que podia restaurar a ordem por meio da inteligência, da compaixão e da magia. Seu nome, em egípcio, está relacionado ao conceito de trono, o que já a associava desde cedo ao poder real e à legitimidade da realeza. Ser o trono significava ser a base sobre a qual o rei se assentava, e os faraós, considerados filhos de Horus, traziam em sua autoridade a marca da herança de Ísis. Ela não era apenas uma deusa abstrata, mas uma presença viva na política, na família e nos rituais do Egito. Nos templos e aldeias, Ísis era representada com uma beleza serena e maternal, muitas vezes com o hieróglifo do trono sobre sua cabeça. Mais tarde, ela também seria retratada amamentando Horus criança, uma imagem que ressoava profundamente entre os egípcios, pois revelava o poder do cuidado materno. Essa representação se tornaria tão poderosa que, séculos depois, influenciaria até mesmo imagens religiosas de outras culturas. Mas antes de se tornar a Mãe Universal, Ísis precisava trilhar seu caminho dentro da grande narrativa cósmica. E esse caminho começava em meio à união de sua família divina. Osíris, seu irmão e companheiro, era o deus da fertilidade, da vegetação e, mais tarde, do mundo dos mortos. Ele simbolizava a abundância do Nilo, que todos os anos inundava as terras e trazia a vida de volta ao Egito. Set, por outro lado, representava o caos, as tempestades e a violência do deserto. Já Néftis, a irmã de Ísis, estava ligada à escuridão, à noite e aos mistérios. Nesse conjunto de forças, Ísis se destacava por sua habilidade em equilibrar, em restaurar o que era perdido e em proteger aquilo que era sagrado. Desde cedo, a narrativa a coloca como guardiã da vida, atenta aos sofrimentos dos mortais. O Egito via em Ísis uma deusa próxima, que compreendia a dor das mães, a insegurança das famílias e a fragilidade diante das forças incontroláveis da natureza. Ela não era apenas um ser distante nos céus, mas uma presença que caminhava ao lado dos homens, que ouvia suas preces e que respondia através de encantamentos, bênçãos e sonhos. O papel de Ísis como deusa da magia foi construído a partir da ideia de que ela conhecia as palavras secretas que moviam o universo. Para os egípcios, a magia não era vista como algo sobrenatural, mas como parte da ordem natural do cosmos. Heka, o poder mágico, existia em tudo e podia ser acessado pelos deuses e, em menor escala, pelos humanos. Ísis era a mestra desse poder, a única capaz de dominar os encantamentos mais poderosos, e sua fama crescia com cada mito que a colocava em ação. O mundo em que Ísis vivia era um reflexo da vida cotidiana egípcia. O rio Nilo, com suas cheias regulares, garantia a fertilidade das terras, mas também trazia medo e incerteza quando suas águas eram violentas demais ou insuficientes.
O deserto cercava o vale fértil como uma ameaça constante, lembrando a todos que a vida era frágil e podia ser tomada pelo caos. Nesse cenário, Ísis era a segurança, a promessa de que, mesmo nas maiores adversidades, a vida poderia florescer novamente. As histórias sobre ela começaram a circular entre sacerdotes, escribas e o povo comum, que encontrava na deusa um refúgio espiritual. Nos rituais, Ísis era invocada para curar os enfermos, para proteger crianças, para trazer fertilidade às mulheres e para guiar os mortos em sua passagem para o além. Cada aspecto da existência humana parecia encontrar em Ísis uma resposta, e isso a diferenciava de muitas outras divindades que tinham funções mais limitadas. A ligação de Ísis com a maternidade não se limitava apenas à sua futura relação com Horus. Desde cedo, ela era vista como a mãe de todos, aquela que acolhia o sofrimento humano e que oferecia sua presença como consolo. Esse arquétipo de mãe universal era representado em canções e hinos que exaltavam sua bondade e seu amor incondicional. Assim, a deusa conquistava corações não apenas como figura divina, mas como símbolo de compaixão, alguém com quem as pessoas podiam se identificar. Outro aspecto importante da imagem de Ísis era sua conexão com o trono real. O faraó, considerado encarnação de Horus, só se tornava legítimo através da herança de Ísis. Isso fazia dela uma deusa política, que não apenas protegia o povo, mas sustentava a própria ideia de realeza. Nos rituais de coroação, Ísis estava presente de forma simbólica, garantindo que o novo faraó recebesse o poder divino de governar. Com o tempo, Ísis se tornaria ainda mais popular, mas já em seus primórdios ela possuía todos os elementos que a fariam eterna: o amor, a sabedoria, a magia e a maternidade. Sua presença unia os elementos mais humanos e mais divinos da existência, mostrando que a verdadeira força não estava na violência ou no poder bruto, mas na compaixão, na inteligência e na capacidade de restaurar aquilo que foi perdido. Essa primeira etapa da história de Ísis mostra sua origem como filha dos deuses primordiais, sua conexão com a natureza e com os ciclos da vida, e o início de sua importância no panteão egípcio. Ela surge não como uma figura distante, mas como parte integrante da vida do Egito, uma deusa que acompanhava cada nascimento, cada colheita, cada oração. Sua trajetória estava apenas começando e em breve seria marcada por amor, tragédia, coragem e superação, consolidando-a como a maior de todas as deusas do Egito. O destino de Ísis esteve profundamente entrelaçado ao de Osíris, seu irmão e esposo, cujo papel no panteão egípcio era de suma importância. Osíris não era apenas o deus da vegetação e da fertilidade, mas também o portador da civilização, aquele que ensinara aos homens a cultivar a terra, a plantar vinhas, a celebrar rituais e a viver em harmonia. Ele representava o ciclo eterno da vida, a promessa de abundância trazida pelas águas do Nilo e a ordem que mantinha o mundo equilibrado. Ísis, ao unir-se a ele, completava um elo sagrado, pois sua sabedoria mágica e sua devoção o fortaleciam, e juntos formavam um casal divino que simbolizava amor, união e prosperidade. O mito conta que a inveja de Sete, o irmão de ambos, foi despertada diante da popularidade e do poder de Osíris. Enquanto Osíris reinava com justiça, Sete sentia-se relegado às sombras, associado ao deserto, às tempestades e ao caos. Incapaz de aceitar o brilho do irmão, planejou sua ruína com astúcia e crueldade. A tragédia se aproximava, e Ísis, mesmo com sua intuição, não poderia evitar os caminhos do destino. Sete convidou Osíris para um grande banquete, um evento que parecia uma celebração, mas que escondia um golpe mortal. Preparou um belo cofre ou sarcófago, adornado com medidas exatas para caber o corpo de Osíris.
Durante a festa, Sete anunciou que aquele que coubesse perfeitamente dentro do cofre o ganharia como presente. Um a um, os convidados tentaram deitar-se na caixa, mas nenhum se ajustava. Quando chegou a vez de Osíris, o corpo divino encaixou-se de modo perfeito, como se o sarcófago tivesse sido moldado para ele. No mesmo instante, Sete e seus cúmplices fecharam a tampa, selando-a com chumbo e prendendo o rei divino dentro. Em seguida, lançaram o cofre no rio Nilo, deixando que as águas o carregassem até longe. O Egito mergulhou em luto. O Deus que representava a vida, a colheita e a harmonia havia sido arrancado do mundo, e sua ausência trouxe dor e desordem. Ísis, devastada, não se deixou vencer pelo desespero. Seu amor por Osíris era mais forte que qualquer tragédia. Vestiu-se de luto, percorreu terras distantes e iniciou uma busca incansável pelo corpo do esposo. A deusa vagou por campos, desertos e margens de rios, perguntando aos homens e aos deuses se alguém vira o cofre perdido. Sua imagem de mulher em pranto, viajando sozinha em meio ao deserto, tornou-se um dos símbolos mais marcantes da mitologia egípcia. Não era apenas a esposa de um deus que chorava, era a própria representação da fidelidade e da esperança que se recusava a aceitar o fim. Depois de longas buscas, Ísis encontrou o cofre que guardava Osíris. Ele havia sido levado pelas correntes do Nilo até chegar a uma terra distante, onde ficou preso dentro de um tronco de árvore que crescera em torno dele. O rei local, sem saber de seu conteúdo, cortara a árvore e a utilizara como pilar de seu palácio. Ísis, com sua inteligência e humildade, aproximou-se desse reino disfarçada como uma simples mulher. Trabalhou como ama de leite dos filhos da rainha, e pouco a pouco conquistou a confiança da corte. Sua presença trazia bênçãos, as crianças prosperavam e a casa se enchia de harmonia. Quando finalmente revelou sua verdadeira identidade, Ísis pediu o pilar que guardava o corpo de Osíris. Comovidos, o rei e a rainha entregaram-lhe o tesouro. A deusa então quebrou o tronco e retirou o cofre, abraçando-o com lágrimas e cânticos de amor. Levou o corpo de volta ao Egito, escondendo-o em um pântano secreto, longe dos olhos de Sete. Porém, o deus do caos não descansava. Descobrindo o esconderijo, Sete encontrou o corpo de Osíris e, em um ato de crueldade, despedaçou-o em 14 partes, espalhando-as pelos campos e rios do Egito, para que nunca pudesse ser reunido novamente. O mundo mergulhou ainda mais na sombra. Mas Ísis não desistiu. Com coragem e paciência, iniciou uma nova jornada, dessa vez para recolher cada fragmento do amado. Viajou por todo o Egito, acompanhada de Néftis, sua irmã, que mesmo sendo esposa de Sete, escolheu apoiar Ísis em sua missão. As duas deusas percorriam aldeias, campos e desertos, guiadas por cânticos e pela esperança. Cada pedaço encontrado era purificado com rituais, incensos e preces, e assim o corpo de Osíris foi sendo recomposto. Quando quase todos os fragmentos foram reunidos, Ísis recorreu ao poder supremo de sua magia. Com feitiços e encantamentos, ela restaurou o corpo de Osíris, não a vida plena, mas o suficiente para que ele pudesse gerar um herdeiro. A cena foi descrita como um ato de amor e poder incomparável, Ísis transformando a morte em fecundidade, o luto em esperança. Através de sua união mágica com o esposo restaurado, Ísis concebeu Horus, a criança divina que traria a promessa de vingança e de restauração da ordem contra Sete. Osíris, incapaz de permanecer no mundo dos vivos, desceu ao submundo, tornando-se o rei dos mortos e juiz das almas. Sua morte não foi um fim, mas uma transformação. Ele passou a reinar sobre o Duat, garantindo que a vida após a morte tivesse justiça e equilíbrio. Ísis, por sua vez, permaneceu no mundo dos vivos, grávida, carregando dentro de si a continuidade da linhagem divina.
Essa fase da narrativa revelava a força incomparável da deusa. Ísis não era apenas uma esposa fiel. Ela se tornava símbolo de perseverança, da coragem feminina, da sabedoria que não recua diante da tragédia. Seu luto transformava-se em ação, sua dor em magia e sua determinação em vida nova. O nascimento de Horus seria a prova de que nem mesmo a morte poderia interromper a linha da ordem cósmica, pois através de Ísis o equilíbrio seria restaurado. Enquanto se preparava para dar à luz, Ísis já carregava o peso de uma nova batalha. Ela sabia que Sete não permitiria que o filho de Osíris crescesse em paz. O deserto, os venenos e as criaturas enviadas pelo caos estariam sempre à espreita. Mas também sabia que sua magia, seu amor e sua dedicação seriam suficientes para proteger Horus até que chegasse a hora dele reclamar seu direito. Assim, o mito seguia adiante e Ísis se afirmava como a grande deusa da magia e do amor materno. Sua história não era apenas sobre luto e perda, mas sobre a força de não desistir, de restaurar o impossível e de gerar a vida onde parecia haver apenas destruição. A partir daquele momento, o Egito a veria não só como esposa e buscadora incansável, mas como mãe protetora e guardiã da esperança. Quando Ísis concebeu Horus, sabia que sua missão estava apenas começando. O nascimento daquela criança representava muito mais do que a continuidade de uma linhagem divina. Ele era o herdeiro legítimo de Osíris, a promessa viva de que a ordem cósmica seria restaurada e que Sete não triunfaria sobre o Egito. Mas para que esse destino se cumprisse, Ísis teria de enfrentar perigos que ameaçavam a vida do filho desde seu primeiro suspiro. Não havia tempo para repouso, nem espaço para fraqueza. Assim que Horus veio ao mundo, a deusa iniciou uma jornada de fuga e proteção, afastando-se dos olhos vigilantes de Set e refugiando-se em pântanos, desertos e ilhas isoladas. A infância de Horus não foi cercada de luxo ou palácios divinos. Ao contrário, ele cresceu escondido em condições humildes, protegido apenas pela determinação da mãe e pela magia que ela invocava diariamente. Ísis sabia que cada noite poderia trazer emboscadas, cada manhã poderia esconder um veneno, cada sombra poderia guardar uma ameaça enviada por Set. Mesmo assim, não se deixou paralisar pelo medo. Preparava encantamentos, criava barreiras mágicas em torno de sua morada e cantava hinos para fortalecer o espírito da criança. Os mitos descrevem como Ísis enfrentou inúmeras tentativas de destruição contra seu filho. Sete enviava serpentes venenosas, escorpiões traiçoeiros e até doenças ocultas que poderiam ceifar a vida do pequeno Horus. Em cada ocasião, Ísis recorria à sua magia poderosa. Com palavras secretas e rituais sagrados, ela neutralizava o veneno, expulsava as forças malignas e devolvia a saúde ao menino. Muitas histórias contam que, quando Horus foi picado por uma cobra ou ferido por um escorpião, Ísis chorava e clamava aos deuses, mas também pronunciava fórmulas mágicas que faziam o mal recuar. O povo do Egito, ouvindo essas narrativas, passou a invocar Ísis em seus próprios momentos de perigo, acreditando que sua compaixão e seu poder poderiam curar doenças e afastar perigos invisíveis. Durante esse período, Ísis contou com a ajuda de divindades menores, como as deusas cobra e as protetoras dos pântanos, mas sua força principal vinha do amor maternal. Era esse amor que a mantinha firme em meio às provações. A imagem de Ísis alimentando Horus em segredo, escondida nas margens solitárias do Nilo, tornou-se um dos símbolos mais fortes do mito. A mãe, que mesmo na adversidade, nutre seu filho com devoção e fé.
Esse arquétipo não apenas consolidou o lugar de Ísis como deusa da maternidade, mas também a aproximou ainda mais do coração do povo egípcio, que via nela a representação das próprias mães humanas que protegiam seus filhos com sacrifício e coragem. Havia também a ameaça constante do deserto. Enquanto o Nilo representava a vida, o deserto simbolizava o domínio de Set. Atravessar terras áridas significava desafiar diretamente a influência do deus do caos. Ísis, em sua peregrinação, precisou enfrentar tempestades de areia, calor sufocante e a escassez de alimento. Mas mesmo nessas condições, ela encontrava meios de manter o filho vivo, utilizando plantas medicinais, raízes e recursos naturais que conhecia por sua sabedoria ancestral. Essa ligação íntima com a natureza reforçava seu papel de deusa, próxima ao mundo humano, pois demonstrava que a sobrevivência vinha não apenas de poderes divinos, mas também da inteligência e da capacidade de observar e aprender com o ambiente. Com o tempo, Horus foi crescendo, e a responsabilidade de Ísis se tornava ainda maior. Educar um filho destinado a enfrentar Set exigia mais do que cuidados básicos. Ela precisava ensinar-lhe coragem, paciência e sabedoria. Muitas histórias narram como Ísis transmitiu a Horus encantamentos, estratégias e ensinamentos sobre justiça, preparando-o para o futuro confronto. Ela não incutia no menino apenas ódio ou sede de vingança, mas, sobretudo, a noção de que a ordem e o equilíbrio eram maiores que qualquer rivalidade pessoal. Horus deveria lutar não por ambição, mas para restaurar o mundo, a harmonia que fora perdida com a morte de Osíris. Mas antes que ele pudesse assumir esse destino, era necessário sobreviver à infância, que continuava cercada de perigos. Certo dia, Horus adoeceu gravemente, atingido por um feitiço lançado por Set. Ísis, desesperada, carregou o filho em seus braços e clamou aos céus por ajuda. Seus lamentos chegaram aos ouvidos de Ra, o deus Sol, que enviou mensageiros divinos para ajudá-la. Combinando sua própria magia com o poder das divindades, Ísis conseguiu curar Horus, arrancando-o das garras da morte mais uma vez. Essa narrativa reforçou a ideia de que Ísis era a intercessora suprema, aquela que, em sua dor e súplica, movia até mesmo os deuses mais poderosos. O povo egípcio se inspirava nessas histórias para criar feitiços e amuletos de proteção. Muitas fórmulas mágicas registradas em papiros eram invocações a Ísis, pedindo que curasse picadas de serpente, afastasse doenças e protegesse crianças adormecidas. A figura da deusa se confundia com a de uma mãe humana, e essa proximidade fez com que seu culto se expandisse muito além dos templos oficiais, alcançando lares simples e aldeias afastadas. O período de exílio e fuga também marcou a relação entre Ísis e sua irmã Néftis. Apesar de ser esposa de Set, Néftis escolheu permanecer ao lado de Ísis em vários momentos, ajudando-a a proteger Horus. Essa aliança mostrava que até mesmo dentro da própria família de deuses, a lealdade e o amor podiam superar divisões e alianças forçadas. Juntas, Ísis e Néftis representavam a união feminina em tempos de adversidade. Duas irmãs que se apoiavam para proteger uma criança destinada a mudar o destino do Egito. Cada episódio da infância de Horus reforçava a imagem de Ísis como mãe guerreira e feiticeira protetora. Ela não apenas enfrentava serpentes e inimigos, mas também educava, curava e transmitia valores. Sua força estava na constância, na paciência e na dedicação silenciosa. Diferente dos deuses guerreiros que se destacavam em combates grandiosos, Ísis vencia nas batalhas diárias, nas vigílias noturnas, nos encantamentos murmurados ao pé do leito de uma criança doente. Era essa forma de heroísmo, discreta e persistente, que a tornava grandiosa. A vida de Ísis durante esses anos foi uma peregrinação de amor e resistência.
Com cada obstáculo superado, ela consolidava sua reputação não apenas como deusa do amor materno, mas como protetora universal. O povo via nela a esperança de que, mesmo nas maiores provações, havia sempre uma saída, uma cura, um encantamento capaz de afastar a escuridão. Horus, por sua vez, crescia sob esse manto de proteção, moldado pela paciência e pela sabedoria da mãe. Assim, a maternidade de Ísis não era retratada como um período de paz e tranquilidade, mas como uma guerra silenciosa contra o caos. Sua imagem de mãe protetora se enraizou na cultura egípcia, tornando-se modelo para todas as mães humanas e arquétipo divino de perseverança. O destino de Horus ainda estava por se cumprir, mas o simples fato de ele estar vivo era prova do triunfo de Ísis sobre as forças que tentaram destruí-lo. Essa fase do mito mostrava ao Egito que a verdadeira força não estava na imposição ou na violência, mas no cuidado constante, na fidelidade e na coragem de proteger aquilo que é sagrado. Ísis, sozinha, enfrentara o caos do mundo para garantir que a esperança não fosse apagada. E ao fazer isso, transformou-se não apenas na mãe de Horus, mas na mãe de todos os que buscavam proteção, amor e magia em meio às trevas. Com o passar dos anos, Horus deixou de ser a criança vulnerável escondida entre pântanos e desertos e se tornou um jovem preparado para enfrentar o destino que lhe aguardava. Esse crescimento não foi apenas físico, mas também espiritual, pois cada lição transmitida por Ísis moldava nele a consciência de sua missão. A mãe, que dedicara sua vida à proteção e à educação do filho, sabia que o momento da confrontação contra Sete se aproximava. O equilíbrio do Egito dependia daquele embate, e o mundo aguardava para ver quem reinaria, se o caos ou a ordem. A preparação de Horus não se deu em campos de batalha tradicionais, mas nas práticas de magia, nas histórias contadas por Ísis e nos conselhos dados à sombra de árvores sagradas. Ísis não era apenas mãe, era também mestra. Ela lhe ensinava os segredos das palavras divinas, os encantamentos que curavam, os rituais que protegiam e a importância de agir com justiça. Horus, embora herdeiro da coragem do pai, herdava da mãe a sabedoria e a astúcia. Esse equilíbrio entre força e inteligência seria essencial para o confronto final contra Sete. Quando Horus cresceu o suficiente, apresentou-se diante dos deuses para reivindicar seu direito ao trono do Egito, usurpado por Sete após o assassinato de Osíris. A Assembleia Divina foi convocada, e Ra, o Deus Sol, presidiu os julgamentos. Durante muito tempo, os deuses se dividiram, alguns apoiando Sete, outros apoiando Horus. A disputa não foi resolvida de imediato, e nesse período longos debates e batalhas ocorreram entre os dois rivais. Ísis, como mãe e conselheira, esteve sempre ao lado de Horus, sustentando-o com sua magia e suas palavras de sabedoria. As batalhas entre Horus e Sete se tornaram lendárias. Lutaram em terra, em água e até no céu, assumindo formas de animais sagrados. Em algumas histórias, Horus transformava-se em um falcão majestoso, enquanto Sete assumia a forma de um hipopótamo ou de um porco selvagem. Cada combate refletia o embate eterno entre o Nilo fértil e o deserto estéril, entre a vida e a destruição. Ísis, embora não fosse a combatente principal, desempenhava papel crucial. Quando Horus era ferido, ela o curava com feitiços. Quando ele hesitava, ela lhe dava coragem. Quando as forças pareciam desiguais, sua magia equilibrava o confronto. Um episódio marcante ocorreu quando Horus conseguiu capturar Sete e o entregou à mãe. Ísis, tendo diante de si o inimigo responsável pela morte de Osíris e por anos de sofrimento, poderia ter selado a vingança. No entanto, em vez de executar o rival, ela o libertou, movida por compaixão. Acreditava que a justiça verdadeira não se confundia com vingança cega.
Esse gesto, embora tenha causado irritação em Horus, que via nisso uma fraqueza, mostrou ao panteão a essência de Ísis, uma deusa que buscava equilíbrio e harmonia, mesmo diante do inimigo. Sua atitude revelava que o poder da ordem não vinha apenas da vitória física, mas também da capacidade de manter a justiça acima do ódio. Esse ato, porém, gerou tensão entre mãe e filho. Horus, tomado pela raiva, chegou a acusar Ísis de trair sua causa. Em algumas versões do mito, em um momento de fúria, ele chega a cortar a cabeça da mãe, mas os deuses a restauram logo em seguida, mostrando que nem mesmo o ressentimento poderia romper o vínculo entre eles. Esse episódio reflete os dilemas humanos projetados nas figuras divinas, a dificuldade de conciliar o desejo de vingança com o dever da justiça, o peso das emoções diante das responsabilidades maiores. Durante o longo julgamento dos deuses, Ísis atuou como advogada e defensora de Horus. Com palavras hábeis e persuasivas, argumentava diante da Assembleia que o trono pertencia legitimamente ao filho de Osíris. Não se tratava apenas de herança, mas de restaurar o equilíbrio do cosmos. Osíris, agora rei do submundo, também intercedeu a favor de Horus, enviando mensagens aos deuses para lembrá-los de que a ordem só seria restaurada se o herdeiro legítimo assumisse o trono. As disputas entre Horus e Sete se arrastaram por anos, talvez séculos, e Ísis foi figura constante nesse período, sustentando a esperança e guiando o filho em meio às incertezas. Cada batalha perdida era seguida por uma cura, cada vitória era celebrada com cânticos, e cada hesitação era superada pela voz firme da mãe. Sua presença era como um farol, lembrando a Horus que ele não lutava apenas por si mesmo, mas pelo Egito inteiro, pela memória de Osíris e pela ordem cósmica. Em muitas tradições, Ísis também interveio com astúcia em momentos decisivos. Uma história conta que ela se disfarçou como uma bela jovem e atraiu Sete para uma conversa. Ele, sem reconhecer a deusa, acabou admitindo que não tinha direito legítimo ao trono, revelando sua culpa diante dos próprios deuses. Esse ardil de Ísis fortaleceu ainda mais a posição de Horus no julgamento, mostrando que a sabedoria poderia alcançar aquilo que a força bruta não conseguia. A cada passo, Ísis demonstrava que sua magia não era apenas feitiço e encantamento, mas também inteligência, compaixão e estratégia. Sua figura representava a força feminina que não se impunha pela violência, mas pelo equilíbrio, pela paciência e pela visão clara do que era justo. Enquanto Horus representava o guerreiro que deveria restaurar a ordem com coragem e vigor, Ísis simbolizava a consciência que impedia que a luta se transformasse em mera vingança. No coração do Egito, o povo acompanhava esses mitos como reflexos de sua própria vida. Cada disputa entre Horus e Sete era vista como uma explicação para os ciclos de fertilidade e aridez, de prosperidade e dificuldade. Ísis, por sua vez, era invocada em momentos de dúvida, quando a justiça parecia distante ou quando o equilíbrio estava ameaçado. Sua capacidade de agir com compaixão, mesmo diante da dor, mostrava que havia sempre uma esperança de reconciliação, ainda que o caos tentasse se impor. O longo processo de julgamentos e batalhas foi se encaminhando para um desfecho inevitável. Horus, fortalecido pela sabedoria materna e pela herança de Osíris, se tornava cada vez mais preparado para assumir seu lugar. Ísis continuava ao seu lado, lembrando-lhe que a vitória verdadeira não seria apenas derrotar Sete, mas restaurar a ordem para todos os deuses imortais. Essa transição da infância protegida para a vida adulta guerreira era também uma transição no papel de Ísis. De mãe zelosa que cuidava de cada detalhe da sobrevivência de Horus, ela passava a ser conselheira guia e defensora diante das assembleias divinas. Assim, a história avançava para seu clímax,
e Ísis permanecia como a força silenciosa por trás do herdeiro do trono. Sem ela, Horus jamais teria sobrevivido, jamais teria aprendido a sabedoria necessária e jamais teria sustentado sua causa diante dos deuses. Sua figura, portanto, não era apenas de apoio, mas de protagonista invisível, aquela que garantia que a luta contra Sete fosse mais do que uma guerra, fosse a restauração da própria ordem do universo. Desde os tempos antigos, Ísis já não era apenas vista como a esposa de Osíris e mãe de Horus, mas sim como uma força viva e permanente, cujo poder ultrapassava a própria história contada nos mitos. Quando Horus derrotou Sete e garantiu a ordem no Egito, a vitória não foi apenas pessoal ou familiar. Era a afirmação de que a justiça, a verdade e a continuidade da vida prevaleceriam sobre o caos e a destruição. Ísis, nesse contexto, tornava-se não apenas a mãe que protegeu o herdeiro, mas também a deusa que sustentava a própria realeza egípcia, legitimando todos os faraós como descendentes diretos da linhagem divina. Os reis do Egito se apresentavam como filhos de Ísis, protegidos por ela em seus tronos, e por isso seu culto ganhou uma dimensão política e religiosa fundamental. Com o passar dos séculos, Ísis se consolidou como uma das divindades mais amadas de todo o Egito. Em templos espalhados desde o delta do Nilo até as fronteiras do sul, sua imagem era cultuada, sempre representada com o trono sobre a cabeça, símbolo de poder e estabilidade, ou com o pequeno Horus nos braços, reforçando seu papel maternal. Essa iconografia se tornou tão forte que atravessou fronteiras, sendo reconhecida em terras distantes como Núbia, Fenícia e até mesmo na Grécia, quando os contatos comerciais e culturais começaram a aproximar os povos do Mediterrâneo. Durante o período helenístico, quando os Ptolemeus governavam o Egito, Ísis passou a ser venerada também como uma deusa universal. Seu culto deixou de estar restrito às margens do Nilo e alcançou cidades gregas, romanas e até regiões do Oriente. A deusa assumiu novos aspectos sem perder sua essência. Era vista como a Senhora dos Mares, protetora dos navegantes, curadora de doenças, guardiã da vida e guia da morte. Para muitos povos, Ísis era a síntese de todas as divindades femininas, reunindo em si o amor de uma mãe, o poder de uma feiticeira, a justiça de uma rainha e a compaixão de uma deusa universal. Essa expansão do culto foi tão intensa que chegaram a existir templos dedicados a Ísis em cidades como Roma, Pompeia, Atenas e Londres, provando que sua figura transcendia fronteiras, culturas e idiomas. O templo de Ísis, em Philae, no Egito, tornou-se um dos centros religiosos mais importantes do mundo antigo, onde peregrinos de diversas regiões vinham em busca de bênçãos, curas e visões. Mesmo após a ascensão do cristianismo, o culto a Ísis resistiu por séculos, sendo um dos últimos a ser oficialmente encerrado. Sua popularidade se manteve porque ela representava não apenas o divino distante, mas a presença acolhedora de uma mãe que entendia as dores e esperanças humanas. Na arte, Ísis era retratada como uma mulher majestosa, muitas vezes com asas abertas, abraçando o universo e oferecendo proteção a todos que se aproximassem dela. Suas asas simbolizavam o refúgio e a segurança contra os males do mundo, tornando-a um arquétipo da Mãe Universal. Seu nome passou a ser invocado em rituais de cura, em preces de marinheiros e em orações de mulheres grávidas que pediam proteção durante o parto. A deusa, assim, ultrapassou a narrativa de sua história pessoal com Osíris e Horus, e tornou-se um ícone do amor materno e da magia protetora. É curioso observar como muitas características associadas a Ísis foram posteriormente reinterpretadas em tradições diferentes. No cristianismo, por exemplo,
Várias imagens da Virgem Maria com o menino Jesus lembram a representação clássica de Ísis com Horus nos braços. Essa continuidade cultural mostra como a figura de uma mãe divina e compassiva ressoava profundamente no coração das pessoas, independente da religião. A memória de Ísis, portanto, sobreviveu não apenas nos templos ou nos mitos, mas também nas imagens, símbolos e sentimentos que acompanharam a humanidade. Ao longo dos milênios, Ísis foi celebrada em festivais grandiosos, onde multidões cantavam hinos em sua honra, acendiam incensos e ofereciam flores. Os rituais não eram apenas atos religiosos, mas momentos de comunhão, nos quais homens, mulheres e crianças se sentiam parte de uma grande família espiritual acolhida por sua deusa. Essa ligação afetiva, tão intensa e duradoura, explica por que Ísis não foi esquecida, mesmo após a queda do Egito faraônico e a transformação das crenças ao redor do mundo. Assim, Ísis permanece até hoje como uma das divindades mais lembradas da antiguidade. Seu mito ensina sobre amor incondicional, coragem diante da dor, sabedoria para enfrentar o impossível e fé em tempos de escuridão. Como deusa da magia, mostrou que o invisível pode transformar o visível. Como mãe, demonstrou que o cuidado é uma das maiores forças do universo. Como guardiã, revelou que a compaixão pode equilibrar até mesmo as forças do caos. A história de Ísis não termina com o triunfo de Horus ou com a expansão de seu culto no mundo antigo. Ela continua a viver em cada símbolo de proteção, em cada narrativa de amor materno e em cada tradição espiritual que reconhece a força do feminino divino. Do Egito às margens distantes do Mediterrâneo, do passado remoto às inspirações modernas, Ísis permanece como um farol que ilumina a memória coletiva da humanidade. Seu legado não é apenas religioso, mas humano, o de que o amor, a magia e a coragem podem atravessar eras, moldar culturas e sobreviver para sempre.